Então, na aula de hoje, o que nós vamos ver? Algumas situações relacionadas ao que nós já vimos anteriormente. Se nós falamos lá da escolha da variedade, se nós falamos das variedades específicas que nós utilizamos aí para produzir forragem, então, como que seria esse processo? Nós vamos começar a falar sobre o processo de estabelecimento dessa pastagem, ou seja, no momento que eu escolho a variedade, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou preparar o solo, eu vou adubar, eu vou então plantar. Então, quais são as etapas que eu vou realizar? Então, nós vamos começar a falar sobre a questão de estabelecimento. Lógico, nós não vamos falar tudo isso nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade a isso nas próximas aulas. Mas nós vamos começar a falar um pouquinho. Possivelmente hoje eu mostro um pouco para vocês sobre a questão desse cálculo, do valor cultural. Que como que nós poderíamos proceder nesse... Como que a gente poderia proceder nesse processo de cálculo, né? Por que não é 2,5 kg, é 11 quilos, é 10 quilos? Então, qual situação que me leva a pensar desta forma? Então, a gente vai apresentar para vocês algumas coisas neste sentido, para que vocês possam acompanhar. Posteriormente, nós vamos começar a falar então, olha, formei a minha pastagem, o que eu vou fazer agora? Vou dividir em piquetes? Vou colocar os gados de qual forma? Então, isso é muito importante. E o que eu gostaria que vocês pudessem compreender? Qual que seria a importância, tanto da escolha que nós temos da forrageira que nós vamos utilizar, e qual que é a importância também do processo de estabelecer e convencer os processos de estabelecimento de cada um. Só para a gente entender, porque quando eu começo, vou até começar a compartilhar com vocês aqui essa situação, deixa eu mostrar aqui. Eu gosto muito aqui desse slide. O Wellington, está conseguindo enxergar? Está passando o slide? Esse processo aqui, que seria o processo, então, de abertura, o processo de formação de uma pastagem e o processo de pastejo como um todo, né? Por quê? Se nós não tomarmos cuidado, a gente tem uma grande característica de poder levar essa pastagem para um grau de uma pastagem degradada, né? E isso por causa de tudo aquilo que nós formos, então, fazer. Como nós já falamos, tudo passa por um processo de planejamento, né? Planejamento desde a escolha até o processo de retirada dessas plantas em campo e a finalidade que eu vou dar para elas. Então, tudo a gente precisa de ter um cuidado muito específico. Por que eu vou falar para vocês? Essa última figura aqui, ela ainda está uma pastagem que ainda tem um pouquinho de pasto, né? Mas ela está indo por um processo de degradação. Eu falei para vocês também que ontem eu não teria aula, né? Não teria como ter aula por questão que eu estaria levando meu pai para um tratamento que ele está fazendo em outro estado, que é no estado de São Paulo. E quando a gente vai daqui para lá, né, a gente vai até Passacaçu, vai Itajá ou Lagoa Santa, né? Então a gente pega Lagoa Santa e começa então dali para frente o estado do Mato Grosso do Sul. Não sei se você já teve a oportunidade, porque a gente corta aquele estado ali para chegar em São Paulo, que a gente faz tratamento lá em Jales. Se você já tiver a oportunidade de passar. Mas todas as vezes que a gente passa olhando dos dois lados, são uma região que tem uma quantidade maior de pastagens. Então, mais gado de corte trabalhando ali. Gente, é absurdo a quantidade de pastagens que estão degradadas. É absurdo. É muita pastagem degradada. Muita pastagem que não foi cuidada, que foi mal manejada, que você vê até ali algumas pessoas fazendo o processo de tentar corrigir, mas ainda está corrigindo de uma forma errônea, né? Então, por isso que a gente precisa de todos esses conhecimentos, de tudo isso que a gente está falando. Às vezes a gente fala assim, parece que são coisas que não têm importância, mas são de suma importância, mesmo que seja, às vezes, um fatorzinho muito pequeno. Seja uma explicaçãozinha muito pequena. Então, é importante que a gente tenha em mente, poder prestar atenção e aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo de ter essa disciplina, tá? Para que a gente não possa, então, ser aqueles que conseguem manejar uma pastagem para que ela possa
preparar todo o processo de solo, porque parece que a gente está se dando muito bem com um determinado fator. Olha, eu sou bom para preparar o solo, para abrir até o momento do plantio. Depois que plantou, então a gente toma esse cuidado, para que a gente não chegue numa fase de uma degradação e não tenha aí os prejuízos que a gente verifica, né, junto, por exemplo, explicando para a professora Natália, que fala na disciplina os ganhos animais, as perdas que você tem do bem-estar animal e todo esse processo. Que a gente não faça isso daí, mas que a gente consiga utilizar da melhor forma possível os links, porque é uma coisa que vai se ligando à outra. Então você vê aqui, por exemplo, uma parte da alimentação, depois você vê como que é as necessidades alimentares dos animais na outra disciplina, você vê um processo de administrar em outra disciplina, e quando você consegue linkar tudo isso, isso acaba sendo muito positivo para cada um de vocês, tá bom? Dentro de um processo que nós vamos, então, começar o estabelecimento de uma pastagem, escolhemos a variedade. O que é a primeira coisa que nós temos que pensar sobre a variedade? Semente. Por que cultivar, né? Por que nós temos que pensar em semente? Porque a semente, para estabelecimento, ela seria o insumo principal. Lógico que nós temos ali fertilidade do solo, nós temos outros fatores que também não deixam de ser importantes. Mas, falando em princípio, eu queria inventar uma palavra agora, principalidade, mas falando em questões de princípios, de necessidades, meu Deus, que nojo. Nós temos, então, esse estabelecimento que nós precisamos pensar primeiro na semente, que é a escolha da semente é considerado o fator determinante para o êxito de qualquer cultura. Porque se eu já conheço a necessidade que eu tenho do meu animal, por exemplo, já sei as capacidades técnicas que de suporte do meu solo, já conheço o clima da minha região, então já tenho todos os princípios que eu utilizei para que eu pudesse escolher então a minha semente. Então, escolher a semente, isso vai trazer, né, depende da semente que a gente escolhe, é o que vai trazer para nós um êxito ou não em qualquer tipo de cultura, mas principalmente em cultura forrageira. Por que isso acaba sendo também um outro fator para qualquer cultura? Porque nós temos sementes que são de qualidade e sementes que são de baixa qualidade. E cada semente ela tem também a sua especificidade. E é interessante a gente, então, possa verificar a especificidade de cada cultura que nós temos trabalhado, seja ela soja, seja ela milho, seja ela forragem, o que seja que for. Para a gente entender o que seria semente, classificando isso aqui dentro da regra de análise de sementes. A semente, depois eu vou falar para vocês o que é regra de análise de sementes. A semente é um organismo vivo, portanto requer cuidados especiais no transporte, no armazenamento e no processo de semeadura. O custo de semente representa de 7 a 12% no custo de formação, porém representa 100% do resultado esperado. Ou seja, o custo ele pode até ser menor que outros fatores, como adubo, como o fungicida, como o inseticida, como o controle de plantas daninhas, ele pode ser até menor. Porém, o resultado de espera é que este capim, esta variedade, esta cultivar, ela possa, de uma certa maneira, colocar aí bastante ênfase, né, naquilo que nós estamos fazendo. A semente é um organismo vivo, portanto, ela requer cuidados especiais. Um ser vivo que respira, que tem reserva, então é preciso que a gente tenha realmente um manejo muito adequado e possa, então, beneficiar isso daí, tirar muitos benefícios disso daí. Nós temos aqui 3 imagens específicas. A imagem 1, sementes de alta pureza. Imagem 2, sementes convencionais. Imagem 3, sementes incrustadas. Bom, logicamente, você já olhando essas 3 imagens, você consegue perceber algumas diferenças muito nítidas. A primeira, como de alta pureza, a gente vê que essa semente ela consegue ser uma semente inteiramente limpa, né? Comparado, por exemplo, com a segunda.
Você vê aí um padrão de cor, você vê um padrão aí mesmo de seleção dessas sementes. Então, de alta pureza, alta quantidade de limpeza que essas sementes elas possuem. Abaixo, a gente vê aí uma questão de sementes convencionais. Falar de sementes convencionais não quer dizer que essa semente não possui nenhum tipo de modificação genética ou etc e tal. Nós estamos falando aqui de cuidados específicos com a semente. Então, neste caso aqui, o que a gente consegue perceber? Você tem aí pedaços de palha, você tem aí pedacinhos de toquinho, você tem aí pedaços de terra realmente nessa imagem. E tudo isso aí, ele altera bastante o processo de vida dessa semente. Então, ele altera basicamente o processo de qualidade, pelo menos qualidade visível dessa semente. Então, você tem aí imagens de uma semente de alta pureza, compara ela com sementes convencionais. Então, você tem um lote de sementes completamente diferentes. E, lógico, isso vai influenciar. E isso também influencia na quantidade de sementes que nós vamos colocar. Em terceiro, nós temos as sementes incrustadas. A gente já vê que a cor dessa semente ela já é um pouquinho diferente. O que nós temos aqui? Emprego de outras tecnologias. São sementes que podem vir com tratamento e serem sementes peletizadas, que são revestidas por polímeros, que podem vir acelerar o seu processo germinativo, que pode ajudar no processo de combate a pragas, de combate a fungos, que já vem com uma camada aí revestida de nitrogênio. Isso depende, porque a gente vai ter N e N situações que você pode ter dentro de um processo dessa semente, tá? Então, você pode encontrar no mercado, como eu estou dizendo, as sementes incrustadas com alta tecnologia empregada, sementes de alta pureza e sementes convencionais. Isso depende do mercado que você procura, da pessoa que você compra, de tudo. Então, um fator bem assim, bem específico. Aqui, por exemplo, se a gente fosse olhar aqui, a gente precisa, né, de um modo mais concreto, de um processo de beneficiamento dessas sementes. Quero convidar vocês a olhar então também para essas imagens aqui do J.R. Vernassos de 2010. Isso aqui está disponível em uma palestra do Senar Goiás, que fala sobre a escolha de variedades forrageiras. Então aqui nessa imagem nós temos 1, 2, 3, 4, 5 gearbox, que são essas pequenas caixinhas aí acrylizadas. E cada uma dessas caixinhas de gearbox, elas possuem aí, no caso, sementes de cultivar marandu, de Braquiária brisanta cultivar marandu. E se você for olhar, cada uma desses gearbox, dessas 5 caixinhas, elas estão identificadas, né? Lógico, escrito aqui cultivar marandu, e embaixo elas estão identificadas. Lote, sementes puras, palhetas mais gravetos, torrão mais propágulo mais impurezas, outros tipos de impurezas, e aqui nocivas. O que essa imagem ela sugere para nós? Por exemplo, acabei de tirar o lote, né? Lote seria, colhemos, né, as sementes que nós tínhamos de cultivar marandu que estavam em campo, e então tiramos uma amostra, uma quantidade de sementes ali. Então, nessa quantidade de sementes, aqui nós temos, nesse primeiro aqui, o todo. Aqui nós temos as sementes, nós temos aqui tudo que nós colhemos. E dentro desse processo de tudo que nós colhemos, nós temos as sementes, temos palhas mais gravetos, nós temos torrões. Essas palhas, elas são de onde? Palhas da própria planta, abertura de sementes que vão, então, soltando, palhas de outras culturas que vieram a se instalar ali. Enfim, nós temos palhas e gravetos que vieram do céu. Choveu palha e choveu graveto lá no campo. O quarto que nós temos aí são torrões mais propágulos. E o quinto, que é nocivas, seriam aí a presença de sementes de plantas como que eu vou dizer? Plantas daninhas que estavam presentes naquela área, né, e foram separadas. Então, o que nós percebemos aqui? De 100% que nós tínhamos aqui de um lote, se nós formos dividir e separar o que nós temos de sementes puras
do restante que nós temos no meio do lote, olha a separação e a quantidade que nós temos aqui de palhas e graveiras. É muito grande. Então, por isso que quando a gente faz aquele cálculo, né, o Wilder, que na semana passada ele questionou esse fator lá e colocou para nós essa questão da importância disso, é por causa desse fator. Isso depende do quê? Do tipo de lote que nós temos, da quantidade de pureza que nós temos dessa semente. Então, se nós formos comparar, volta slide, erros técnicos ao vivo, quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe apanha. O que nós temos aqui? Comparando, por exemplo, esse primeiro aqui que nós temos de alta pureza com esses sementes convencionais, é uma diferença muito grande. Então, é isso que nós vamos ter aqui e trabalhar aqui. Então, são situações muito diferentes. Então, a gente tem que ter, basicamente, regras para que possa analisar isso daí, para que a gente possa estabelecer, pelo menos um percentual mínimo que nós temos que ter, de sementes que estejam completamente puras, para que possa garantir que aquele lote de sementes que eu estou extraindo ou estou colocando em campo, ele não venha a ter uma quantidade maior de impurezas do que de sementes e assim, consequentemente, eu, produtor, ou você, produtor, ou nós que acompanhamos um produtor, termos aí algumas dificuldades com o estabelecimento dessas plantas em campo. Vamos olhar aqui. Então, o que nós precisamos? É de termos qualidade nessas sementes. Um fator, porque nós podemos ter sementes de alta e também sementes de baixa qualidade. Isso vai interferir intimamente em tudo que nós vamos fazer em campo. Então, primeiro, nós podemos ter sementes de alta, né, e de baixa qualidade. Tanto física, fisiológica e sanitária. Tudo que nós falamos de sanitária está envolvido com processos de pragas e processos também de doenças. Por quê? Uma semente, dependendo do campo que você tiver e for coletado, se esse campo ele tiver infestado com algum tipo de fungo, provavelmente partes do corpo fúngico, da esporulação fúngica ou do mecanismo de defesa desse fungo ou de uma estrutura fúngica, ela pode estar presente sim na semente. E, consequentemente, quando essa semente ela for colocada em campo, nós vamos sentir essa diferença, porque nós vamos poder ter expresso essa doença, ou vamos poder ter mesmo que essa semente não possa vir a germinar. Fisiológica, que está estabelecido com algum metabolismo que essa planta, que essa semente ela pode possuir, como, por exemplo, dormência, que não germinar em alguns tipos de condições. E também físicas, ela pode vir quebrada, ela pode vir com impedimento mecânico para que possa sair. E quais são as causas da semente de baixa qualidade? Primeiro, distribuição desuniforme na semeadura. O que seria isso? Se eu possuo um lote de sementes desse daqui e um lote de semente desse aqui, logicamente, quando eu for colocar isso em campo, eu vou ter diferença de lote de semeadura. Em um lugar que eu vou ter, por exemplo, 3 plantas, 4, 5 plantas, 6 plantas, 6 sementes por metro. Outro lugar eu posso ter 2, porque o restante pode ser impureza. Então, isso, quando nós temos uma questão aí de sementes de baixa qualidade, tanto por esses fatores, como o fator também de levar em consideração de lotes de sementes que possuem grandes impurezas, nós temos um problema muito grande. Vamos ler o comentário do nosso amigo Clay, que ele escreveu alguma coisa aqui, em algum lugar. Vamos achar. Acho que foi aqui. Não dá para ver, depois a gente vê. Introdução de plantas invasoras em áreas onde elas não existem ou onde existem em baixa população. Significa que, se dentro de um lote de semente como esse, eu possuo uma grande quantidade de sementes de plantas daninhas, possivelmente eu vou semear planta daninha numa área. Se essa planta daninha já estava presente, eu vou aumentar a população dela. Se ela não estava presente, eu vou inserir ela ali. É o que acontece, por exemplo, hoje em áreas que a gente vê de contaminação, em áreas de culturas, não só de pastagem, de forragem, nós vemos aí a persistência de muitas plantas daninhas que antes não estavam presentes, que também foram muitas vezes levadas por lote de semente. Não só plantas daninhas, ovos de insetos, que são minúsculos, muitas vezes,
de tamanho microscópio, que são inseridos também junto com essa mistura em campo, e você acaba tendo aí uma infestação, e às vezes a gente fica pensando de onde que vem. Por isso que é importante também a gente pensar na escolha da semente. Porque isso pode gerar tudo falha no instante. E quando nós estamos falando aí de introdução de plantas daninhas, nós estamos falando de aumento de competição. Competição por quê? Primeiro, por espaço que a planta vai ocupar. Segundo, por água. Terceiro, por luz, por nutriente, enfim, por todo um processo. Lembrando que muitas plantas daninhas, elas têm capacidade de crescimento muito maior que a planta cultivada que nós estamos utilizando. Outra questão, que é um problema muito grande, quando nós temos sementes de baixa qualidade, mistura de outras espécies de plantas forrageiras. Eu quero cultivar marandu, mas eu estou vindo com cultivar piatã. Então você acaba tendo ali um banco de diferentes plantas numa mesma área, por questão de mistura que nós temos dentro desse processo, tá bom? Outra aí que nós estamos falando, introdução de propágulos de patógenos, que eu acabei de falar, né? Eu falei demais antes da hora, que foi a questão dos fungos e bactérias, etc., com seus modos de esporulação e os seus modos de sobrevivência, ou aumento do inóculo, diversas formas de veiculação, e provavelmente de insetos praga, ovos, pupa, adultos, partes, tudo isso a gente vê. E todas essas consequências de uma semente de baixa qualidade vai gerar o quê? Uma formação deficitária da pastagem. O que seria uma formação deficitária na pastagem? Pastagem desuniforme, pastagem não bem estabelecida em número de plantas, em fechamento, em cobertura de área, enfim, gerando, infelizmente, um processo de baixa produtividade. Quantidade de matéria seca de plantas por hectare, ou mesmo de quantidade de sementes, dependendo da finalidade que nós vamos dar para isso, enfim. E também pode estar ligado à quantidade também quantidade de situações aí. Esqueci o que eu ia falar. Fui ler a pergunta e esqueci. Comentário do Clay. A parte interessante é limpar e selecionar as sementes e depois formular o VC, valor cultural, incorporando terra granulada e palhas da mesma semente, de acordo com o mercado. Isso até tem uma normativa, né, que a gente segue, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, sobre esse fator. Natal, o professor faz classificação de semente forrageira? Existe aí, Natal, uma consideração entre sementes que nós temos que ter uma obrigação de padronização. E aí isso acaba sendo uma seleção, né, específica daquilo que nós temos que fazer. Eu vou mostrar para você daqui a pouco, dentro do processo lá que norteia isso daí, tá bom? Tem alguém que está com o seu microfone ligado. Confere aí, por favor, se não é você, para que você possa desligá-lo, tá bom? Não falei o nome de ninguém, né? Que bom. Outros processos aí que nós temos, então, de sementes de baixa qualidade. Primeiro, maior tempo necessário para a formação do pastagem, como eu falei, né? Menor número de plantas, menor fechamento de linhas, menor cobertura de solo, o que vai gerar uma exposição do solo, que consequentemente, dependendo dos fatores climáticos e do manejo que for realizado, pode gerar um processo erosivo, que começa com uma pequena perca de solo até, né, levando aí uma quantidade grande de solo, para onde nós não sabemos. O importante é nós evitarmos a situação. Pode levar para dentro do rio, pode levar para dentro do córrego, pode levar para N's. Outra, problemas com manejo de pasto, redução da capacidade de suporte. O que é capacidade de suporte mesmo? A quantidade, eu não falei que ele não ia falar mais, né? Mas tem a ver com o quê? Com a quantidade de unidades de animais cabíveis dentro de um espaço de um hectare. Então a gente precisa de ver essa situação. Outro, aumento do custo de produção. Por causa daqueles fatores que nós falamos no slide anterior, nós temos aí uma necessidade de termos manejo de plantas daninhas, químico, mecânico, cultural, o jeito que você escolher, mas tudo isso envolve de uma certa maneira
o quê? Gasto de dinheiro. Então, você tem aumentado o seu custo de produção. Mesmo que a semente seja mais barata, você vai estar investindo em outras coisas e vai gastando mais. Pragas e doenças e contaminação do ambiente, pessoas e animais. Lembra que nós falamos lá da cultivar na semana passada que transmitia aquela doença que diminuía a resistência dos animais à questão solar e os animais acabavam tendo muitas queimaduras por questão de um fungo que se estabelecia na planta? Então, basicamente é isso, né? Se eu tenho áreas, eu posso levar para isso daí. Baixa persistência de plantas, ou seja, mesmo que você plante, chega em determinada etapa, a planta não consegue completar o seu ciclo. Fechou, perdeu. Baixo vigor de plantas está ligado à qualidade, né, de estabelecimento dessas plantas e tudo mais. Enfim, baixa produtividade, resultado, degradação das pastagens. Por isso que eu comecei com essa imagem, né, disse que essa pastagem, né, ela pode estar entrando num processo de degradação. Enfim, nós não queremos isso, né? Então, isso depende do manejo da minha capacidade e está muito ligado na questão da escolha daquilo que eu vou ter. E o lote de semente é muito importante. Não adianta você gastar dinheiro com todas as outras coisas e não gastar dinheiro com semente. Economizar naquilo que é principal. Vamos lá. Isso também reduz a questão de sustentabilidade do sistema de produção. O que é sustentabilidade do sistema de produção? Deixa eu evidenciar o Capitão América aqui. O sistema que tinha dinheiro, que poderia se manter, acaba não se mantendo por diversos fatores, e dentre eles, esse daí, né, que não tenha fazendo isso daí. Eu vi aqui agora, desculpa, depois de alguns minutos, que alguns alunos estão tentando entrar na sala e não estão conseguindo. O que eu vou pedir para vocês? Tentem novamente entrar na aula. Se você não conseguir entrar na aula, às vezes pode ser porque você está clicando no link anterior, da aula anterior, tá? Pode ser que seja por isso. E como finalizou, você não consiga. Tenta entrar. Se você não conseguir, peço que você entre em contato com a Priscila, né, para que ela possa auxiliar você nesse processo, passando o seu caso para a pessoa que é responsável para isso, tá bom? Bom, gente, vamos olhar aqui, foi esse dado que eu falei para vocês, assim, que era um dado meio que assustador e alarmante, o fator de, em situações, nós temos pelo menos 80% de pastagens cultivadas com algum grau de degradação. E isso está relacionado principalmente, gente, é incrível, em áreas de produtores que são proprietários. Por quê? Quando a gente vai fazer o planejamento, na maioria das vezes, a pessoa que é dona da terra não leva em consideração o custo de um arrendamento que ele tem que pagar, mas ele não precisa de pagar. Né? A área dele, quem é que vai pagar? Não vai pagar. Então, ele não leva em consideração. É a mesma coisa, eu moro na minha casa, eu pago a minha casa para o banco, mas não pago aluguel, porque é minha, mas eu estou pagando. O dia que eu parar de pagar, o que eu vou fazer com aquele dinheiro? Se eu não contabilizar, o dia que eu parar de pagar daqui a 30 anos, se Deus quiser possa ser menos, o que eu vou fazer com aquele dinheiro? Ele vai sobrar. Eu tenho que investir na minha casa. Eu tenho que contabilizar ainda que eu tenho essa manutenção da minha casa, que aquilo ali custa um valor. Se eu não tivesse pagado aquela casa, não tivesse ali dentro, eu estava incorporando um valor perdido, estava perdendo o valor. Então o pessoal não se importa com isso. Então maioria, grande parte disso está muito relacionado com a área de proprietários. Já a área de pessoa que tem que arrendam, o que acontece? O cara já tem que ter primeiro, pagar o arrendo. Então ele tem que tirar a produção, pelo menos para pagar o arrendo. Então ele vai investir, né, muito melhor, e acredito. Não estou generalizando, tá? Não é todas as áreas degradadas estão em áreas proprietárias, mas grande parte das áreas degradadas estão em áreas próprias. 40 a 50% tem um grau mais avançado de degradação com produtividade comprometida. Nós vamos ter uma aula única e específica de degradação. Quais são os fatores que levam à degradação? Por que degradação? Enfim, é bem complicado. Principal causa de degradação. Primeiro,
escolha inadequada de cultivares. Segundo, estabelecimento deficitário. O que nós falamos aqui? Estabelecimento deficitário de plantas causadas pela semente de baixa qualidade. Manejo adequado de pastagem, superpastejo, ausência de adubação de manutenção, porque nós temos adubação de correção. Quem não viu vai ver, quem já viu revisa, que é aquela para suprir a necessidade do solo, e adubação de manutenção, que é aquela que está ligada às necessidades de quem? Da planta. E a deficiência no controle fitossanitário, de doenças e pragas de maneira geral. Então, passe isso daí. Então, semente de baixa qualidade dá muito problema. E um dos fatores que nós temos que tentar entender sobre isso é que a pastagem ela deve ser tratada como uma cultura agronômica, ou seja, como realmente uma cultura de exploração e que tem que dar retorno. E com isso, eu tenho que aplicar nisso técnicas e práticas condizentes para que eu tenha uma eficiência produtiva neste setor de pastagem. Porque muitas vezes este setor ele é negligenciado. Eu posso escolher, o mesmo produtor pode escolher a melhor top team de semente do milho no mercado para fazer silagem de milho. Mas muitas vezes a pastagem que vai ficar ali, que vai persistir, ficar por um tempo, vai ficar por anos, eu não invisto tanto dinheiro nisso daí e acabo comprando lotes de menor qualidade. Então é importante que a gente entenda tudo isso daí. Sobre essas questões, então, de regularização, existe isso daí, ó. Esse livro, que ele chama Regra para Análise de Sementes, chamado de Haas. Se eu não me engano, a última edição foi no ano de 2005, a última alteração que houve. Só que passa por algumas mudanças ao longo do tempo, dependendo da cultivar, dependendo das modificações que aparecem. Mas a última edição dele, se eu não me engano, é em 2005. Ele está disponível aí para quem quiser na internet, só de você digitar Regra para Análise de Sementes, você vai ver. Esse livro ele vai conter todas aquilo que nós vemos de necessidades básicas de registro, para chamar de uma cultivar tipo alguma coisa. A classificação, quanto de pureza que ela pode ter. Então, tudo está relacionado a isso aqui. Como que é feito o processo germinativo, como que é feito o processo de emergência, como que é contabilizado o processo de qualquer coisa dela. E dentro desses processos também é lançado de vez em sempre lançada de... Gente, eu acabei de dar uma burrada aqui que ninguém percebeu, né? A pessoa está no grupo do WhatsApp, falando assim que não está conseguindo entrar na aula, e eu estou aqui falando para vocês, no áudio, dizendo para vocês aqui, que estão logados, para fazer isso, né? Eu acho que é muito burrice uma pessoa só. Peraí, deixa eu gravar esse áudio no grupo. Pessoal, se vocês não conseguirem entrar, vocês fazem. Às vezes vocês saem, tentam entrar de novo, e pode ser que você esteja selecionando a aula anterior. Se você não conseguir, o que você faz? Manda um áudiozinho para a Priscila, pede para ela conversar com o pessoal para ver qual que é o problema aí. Pode ser, às vezes eles auxiliam vocês nisso, tá bom? Pronto. Voltando aqui à inteligência que eu tenho. Então, existem aí algumas INs, que são instruções normativas, que também, por exemplo, essa instrução normativa ela está disponibilizada na internet para quem quiser. Só você digitar lá. Então, seria isso aqui, ó, normas. Então, é estabelecimento de normas e também estabelecimento de padrões para a produção e também para a comercialização de sementes de espécies forrageiras, de clima tropical e diferentes. Ele vai estabelecer, como eu falei para vocês, algumas situações, como, por exemplo, a quantidade de impurezas que pode ter, ou, ao contrário, a quantidade de pureza mínima que deve ter. Ou, por exemplo, a porcentagem de germinação, a porcentagem de vigor que aquelas sementes, determinadas culturas, elas devem ter, passando por diversos testes que estão estabelecidos. Por exemplo, falando aí, dentro desse processo de norma, nós temos aí que a pureza física mínima para as espécies da braquiária tem que ser de pelo menos 60%. Ou seja, 60% do meu lote, da quantidade do meu lote, ela tem que ser de sementes puras, sem conter palhas, sem conter torrões, sem conter plantas daninhas, sem conter tocos, etc. e tal.
E do gênero dos pânicos, pelo menos 40% de pureza mínima. Mínima quer dizer que é o máximo que você pode ter. Quer dizer, o mínimo. Você pode ter 50, você não pode ter 39. Vocês entenderam, né? Máximo e mínimo, é isso. Aí, para a gente determinar essa situação, nós entramos naquilo que nós começamos a falar um pouquinho na semana passada, que foi a quantidade de sementes que nós vamos colocar em campo. A quantidade de sementes que nós vamos colocar em campo, ela depende de um processo que se chama VC ou SPV. Que siglas bonitas, que nomes bonitos. Um quer dizer valor cultural e outro quer dizer sementes puras viáveis. Trocando por miúdo, os dois é a mesma coisa. Sementes puras viáveis, a quantidade de sementes que está naquele lote que vão ser estabelecidas em campo, que são sementes, né, enfim, é a mesma coisa. O valor cultural e as sementes viáveis puras é um medidor de qualidade que nós temos dessa semente. Vamos dizer assim, de estabelecer qual que é a porcentagem dessa semente que está aí de boa, tá boaça. E elas são expressas da seguinte maneira, né? O VC ou SVP é igual à quantidade necessária de sementes para formar uma determinada área. Isso é dado em porcentagem. Então quer dizer assim, ó, que daquele lote de sementes que eu tenho, quantos é os porcentagens que vão ter ali específica para isso. E isso daí, ela é expressa de acordo com a quantidade de sementes puras viáveis na amostra, que é o VC ou SVP, que encaixa nessa formulazinha aqui, que é a porcentagem que você tem de pureza física vezes a quantidade de sementes viáveis também em porcentagem dividido por 100. Ou, que é praticamente quase a mesma coisa, muda alguns conceitos, nós vamos ver daqui a pouco, a porcentagem de pureza física vezes germinação dividido por 100. Se você está com papel e caneta na mão, grave, por favor, essa fórmula aí no seu papelzinho, ou tire uma fotinha. Esse VC aqui, ele tem que estar aqui embaixo, tá? É porque no slide ficou errado. Aqui na frente do PF também tem um VC. Desculpa. Esse VC aqui ficou errado. Ele tinha que estar aqui. Porque é a mesma questão da fórmula. VC é igual isso ou isso. Germinação, porcentagem de daqui a pouquinho a gente vai entender a diferença. Então anota isso daí para você não se perder. E essa fórmula a gente vai utilizar ela um pouquinho, tá? Olha só. Então, quando nós estamos falando que nós vamos ter que expressar a quantidade de sementes puras viáveis na amostra, existem alguns testes que vão me dizer sobre a questão de viabilidade, de pureza e tudo mais. Então, para isso, nós temos algumas variáveis. Vou voltar ao slide, Natal. Peraí. Vamos lá. Vou dar 2 minutos para vocês copiarem. Na verdade, meio minuto. Pronto? Pronto, né? Depois a gente vai ter essa fórmula de novo na frente, vocês vão ver. Então, a gente tem aqui algumas variáveis que são analisadas para que a gente possa, então, expressar a qualidade. Entre eles, a pureza física, né? Praticamente dito. Aqui nós temos asteriscozinhos, a gente vai vir aqui. Esse pureza física seria, então, não identificar lá dentro outras cultivares, outras variedades, sementes silvestres, sementes nocivas proibidas, palhas, gravetos, torrões, fezes, terra, areia, pedra. Então, tudo isso aqui são coisas que podem afetar aqui a pureza física. O processo de germinação também é uma avaliação, uma variável analisada, uma vez que você pode utilizar aqui nessa fórmula a porcentagem de germinação. E também a questão da viabilidade.
A viabilidade está muito relacionada com o vigor. O que seria vigor? É a quantidade a possibilidade daquela planta gerar uma planta normal. E se estabelecer bem, pelo menos uma plântula, não quer dizer uma planta. Por quê? Uma plântula. Plântula, depois que ela germina, começa as primeiras folhas, uma plântula. Uma planta, depois de estabelecida lá plenamente. Porque uma plântula ela pode até ser gerada, mas dependendo das condições ambientais, ela pode chegar a não formar a planta em si, né? Só pôr lá no Pai Google, diferença entre planta e plântula, vocês vão entender. E aí, gente, eu falei errado, né? Eu falei da regra de análise de sementes para 2005, é 2009, tá? Corrigindo a minha fala anterior, 2009. E aí, a gente vai ter lá pureza física, porcentagem de sementes. Nós já falamos isso aqui, não vou falar de novo não. Então, aqui nós temos aqui, ó. Vamos olhar para isso aqui. Isso aqui, gente, é logicamente uma regra de 3, né? Pureza física. Regra de 3 não, uma regra básica que chama regra de 1 para 1. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui um lote, continuando com o lote, de Bacteria marandu, cultivar marandu. Eu tenho 100 gramas aqui nesse gerbox. E fui começando o processo de separação aqui dentro das médias. Então, nessa grau de pureza, nesse lote de sementes, eu encontrei 40 gramas de 100 gramas, 40 gramas de sementes puras, 43 gramas de impureza, 16 gramas de torrão e 0,1 grama de planta daninha. Se você somar isso aqui e não der 100%, você vai atrás aqui do JR Versinag de 2010, que essa foto é dele. Isso significa que a pureza física está no valor de 40%. Ou seja, de 100 gramas eu tenho 40, regra de 3. 100 gramas é igual a 100%. 40 gramas é igual a quantos por cento de pureza? Lógico que é 1 para 1 aqui, né? Então é 40% de pureza. 40% de sementes estão inteiramente puras, sem nenhum tipo de palha, torrão ou semente de planta daninha. Compreenderam isso? Então isso eu chamaria de pureza física. Não tenho aqui contaminantes dentro dessa amostra. Aqui eu tenho ela. Aqui tem outro processo, germinação, 60%. Ok? E aí a gente levando a pureza física, olhando a fórmula lá, pureza física versus germinação dividido por 100, nós teríamos o valor cultural aqui dessa amostra de 24%, colocando essas informações que eu tenho dentro da fórmula. Então, essa amostra aqui vai ser o valor cultural de 24%. Depois a gente vai ver como a gente vai utilizar o valor cultural. Olha essa daqui. Então, a gente falou desse 40%. Deixa eu tirar vocês aqui da frente. Nós temos aqui uma mesma variedade, o mesmo cultivar, que é o cultivar marandu. Só que dessa vez, nessa separação, olha o que nós temos aqui, ó. Sementes puras, 60 gramas. Palha, 15 gramas. Torrão, 24,9. Plantas daninhas continuam com 0,1. Qual que é o valor de pureza física? 60%. Ou seja, de cada 100 gramas, 60 gramas, ela corresponde a um processo de quê? Sementes puras, limpas. Às vezes eu me perco. Então, se você fosse escolher entre um lote e fosse escolher entre outro lote, qual lote que você escolheria? De 40 ou de 60? Logicamente, você escolheria o quê? De 60%. Por quê? Quando eu for colocar isso aqui em campo, eu vou ter um benefício muito maior e muito melhor nesse processo aí, tá bom? Então, isso vai acabar me ajudando bastante nesse sentido. Esses testes de pureza física, eles podem ser feitos por vários testes diferentes. Esse daqui é uma máquina que pode fazer um teste. E esse aqui é uma outra maquininha que pode também fazer esse teste. Como que é feito? Neste caso dessa máquina aqui, você deposita sementes, elas vão se separando aqui
E por densidade, elas vão, que a gente chama de mesa densimétrica, elas vão, pelo chacoalho, pela movimentação, elas vão se relocando por diferença de peso, né? Porque, lógico, uma palha tem diferença de peso na semente. Esse outro aqui, ele é um interessante. Eu acho ele bem legal. E ele é muito utilizado, isso daqui, esse teste. Eu esqueci o nome específico. Mas ele é muito utilizado em questão de colhedeiras, quando a gente vai expulsar as impurezas e vai deixar somente as sementes viáveis que nós coletamos. Então, o que você faz? Você coloca uma telinha aqui, você pode observar aqui, com a amostra de sementes do lote lá sujo, e coloca aqui um fluxo de ar para passar. E você vai regulando o fluxo de ar até que na peneira que você colocou fique somente as sementes puras e a impureza ela possa sair, que é o mesmo processo da máquina. Então a gente vai ver esse processo de diferenciação aqui, né? Você vai fazer um processo de separação da amostra total, somente a quantidade de sementes que você quer, o resto vai ser descartado. Então é uma avaliação de pureza física. Então como que você faz o processo de diferenciação? Pela quantidade inicial e pela quantidade final de peso, então você pode estabelecer a porcentagem que você tem aí de pureza física. Outro processo é o processo de germinação. O que é isso? É eu colocar essas plantas em condições boas para que ela possa germinar. Então demonstra a aptidão para o desenvolvimento normal da planta em condições favoráveis de campo. Ou seja, eu vou simular condições de temperatura e de umidade, e também de substrato, com germinação, etc. E verificar qual seria a resposta dessa semente. E isso eu vou fazendo um processo de avaliação dela. Isso, quantos dias que ela demorou para germinar, daquele lote de sementes que eu coloquei, quantas sementes germinaram, quantas que tiveram a radícula normal, enfim. A gente pode fazer de tudo que a gente quiser avaliar. Mas existe uma regra, que está na onde? A regra de análise de semente de 2009. Avaliações no tempo em condições específicas, temperatura de 15 a 35 graus, não falta período de 16 a 18 horas. Posso até estimular a quantidade de luz que essa planta ela vai receber, que essa semente ela vai receber. Então, para isso, eu tenho um negocinho que chama germinador. Na verdade, essa imagem aqui corresponde à imagem de uma câmara fria. Aqui, vocês estão vendo aqui, tem uma temperatura, né? 25,2. Então, aqui dentro eu consigo simular os valores de quantidade de luz, valor de temperatura e umidade que essas plantas elas estão recebendo. E existe um outro processo, que eu falei que você chama câmara fria, não, gente. É uma câmara, né? Mas existem outros tipos de germinadores que são diferentes desse daí. Às vezes vocês vão no laboratório de análise de sementes, vocês vão verificar que existem outros. Mas existe também esse daqui. Existem vários. Você pode escolher. Depende do que vai trabalhar fazendo esse processo. Aqui, tá vendo? Tem lugares que são salas. Tem outros lugares que são câmaras. Então, isso depende muito do processo. O importante é o quê? É ter um lugar... Cara, a geladeira, a nossa geladeira, que eu pergunto do Natal, né? Dá para fazer numa geladeira? O que é o problema da nossa geladeira? Se a gente fazer um processo de adaptação, talvez. Mas o que eu percebo? Quando vocês têm uma aula com o Ciro, que é aquela aula de... Eu esqueci o nome. Agroindústria. Vocês vão perceber que os alimentos eles precisam ser refrigerados. Ou outros alimentos congelados. Quando nós falamos de temperatura de geladeira, o que ele costuma fazer? É tirar a umidade do ambiente. Por isso que você vê que a cenoura, a beterraba, a batata, ao longo do tempo que ela vai ficando murcha. Ou as coisas que você coloca lá, muitas vezes ao invés de ficar úmida, ela fica seca. Então você não tem dentro da geladeira um processo de controle de umidade. Então você, ao invés de hidratar a semente que ela precisaria para o processo de germinação, você acaba desidratando. Então assim, eu não vou te garantir que... Eu não sei o que é a geladeira CX. Natal. Eu sei que hoje você tem capacidade de regular a temperatura de geladeira. Mas o problema é, uma geladeira, na maioria das vezes, por exemplo, lá em casa, eu consigo regular a geladeira. Coloco ela a dizer, 3 graus, 5 graus, 17 graus. Ela vem regulada para isso. E essas são temperaturas que, por exemplo, ela não germinaria.
tem que adaptar a luz. Então, assim, se você quer fazer isso, é melhor você fazer um processo de comprar um germinador, mais fácil. Mas, assim, é mais fácil você simular em ambientes diferentes do que, sei lá, tá? Tem alguém que tá deixando o áudio ligado e eu já desliguei o áudio dessa pessoa 2 vezes. Ah, tá. Vamos lá. Então, você tem ambientes aí. Outro teste, então a gente tem um teste de germinação. Outro teste que a gente falou lá para verificar a questão de vigor, chama-se teste de tetrazóleo. Esse teste de tetrazóleo é um teste assim que tem que ser muito específico, pessoas que dão conta realmente de fazer isso daí. Porque ele é um pouquinho chato. Ele é um teste bioquímico rápido que demonstra a viabilidade das sementes. Então, por exemplo, você teve um lote de semente que demorou a germinar ou não germinou, então você consegue fazer esse teste para verificar por qual foi a condição estabelecida para que ele não tenha germinado. Então, você vai ver este processo. E o que consiste em quê? Você pegar essas sementes, você colocar elas numa solução de um sal que chama sal de tetrazóleo, que tem um perfil específico. Essas sementes elas vão embeber este sal. Embebendo este sal, vocês estão verificando aqui que tem sementes que estão com uma coloração um pouquinho mais avermelhada. Isso significa o quê? Que são locais onde houve algum tipo de dano, algum tipo de ferimento no tecido. Por exemplo, um corte no tecido. Ou mesmo, como que eu vou dizer? Houve uma perfuração por um inseto. Enfim, são N mores, N coisas. Então, você tem N fatores aí que podem vir, né, a causar algum tipo de dano. Então, elas vão ocasionando, por exemplo, aqui ó, em branco, são as partes que estão viáveis, e esse vermelho está demonstrando o local onde foi danificado. Então, se eu fazer uma amostra, por exemplo, pegar uma amostra desse lote e fazer o teste de tetrazóleo, eu vou conseguir verificar também a porcentagem que eu tenho de sementes danificadas, por exemplo. Que foram danificadas, às vezes, pelo processo de colheita. Enfim. Então, aqui a gente tem na letra A, ó, teste de tetrazóleo, sementes viáveis, letra A. E B, sementes não viáveis, de braquiária. Por que a gente vê aqui sementes não viáveis? A gente vê que o tecido aqui, no caso, ó, ele está morto, tecido morto. E pode ter morrido o quê? A parte do embrião, uma parte específica que precisava de gerar. Então, a gente tem um processo disso daí. E tem aqui umas variáveis importantes. Dependendo do gênero que nós estamos trabalhando, a pureza física ou sementes puras tem um valor mínimo de 60% ou 40%. Germinação, mínima de 60% ou 40%. E o teste de tetrazóleo é em substituição à germinação. Então, isso daí é importante a gente poder verificar. Aqui, ó, nós temos, dentro desse anexo aqui, vamos ver aqui, padrões para a produção e comercialização de sementes de espécies de gramíneas forrageiras. Então, a gente tem aqui Andropogon, Braquiarão, Braquiária decumbens, Braquiária ludícula, Braquiária rusiziensis, enfim, Capim colonião. Então, aqui a gente tem a porcentagem mínima de sementes puras, de pureza que nós temos que ter. Fica aqui em média, ó, Andropogon 40, Braquiária brisantha 60. A diferença que nós estamos vendo aqui é muito gênero braquiária e gênero dos pânicos. Então, tem essa diferença. Olha aqui o capim pé de galinha aqui. Dependendo, ele pode ser uma planta daninha, né? 95% de pureza. De germinação. 25, 60, 60, 30, 40. Depende do quê? Da espécie que nós estamos trabalhando. Aqui, ó, para gramíneas ainda. Capim elefante, capim setária. Então, 50% de sementes puras, 40% de germinação. Valor mínimo que eu tenho que ter. Posso ter 41, mas não posso ter 39. Leguminosas. Amendoim forrageiro, pelo menos 80% de sementes puras
e 60% de germinação. Por que que aqui nas leguminosas a gente tem um valor de sementes puras um pouquinho maior do que comparado com as sementes das gramíneas? As sementes leguminosas são, na maioria das vezes, muito maior, né? Quando comparado a isso. Nós vimos isso nos slides quando a gente viu lá a diferenciação entre espécies das gramíneas e leguminosas. Então aí, ó, mucuna preta 98, mínimo de germinação 70. Então isso é um valor bastante alto. Ainda, soja perene 98%, estilosantes 95% de sementes puras, 60% de germinação. Então isso é bastante verificado. Então aqui, ó, nós temos uma amostra aí de um cálculo, nós vamos verificar agora. Só um exemplozinho bem basicão, para vocês terem uma noção do que nós estamos falando, de como calcular, então, esse processo. Então, gente, tá. Lá eu tinha mostrado para vocês um processo lá, que seria quase o mesmo processo. Vou voltar lá no slide, tá? Que foi aquele cálculo que eu falei para vocês, tanto do VC, valor cultural, utilizando a germinação, utilizando 2, o processo de sementes viáveis. Então, são 2 testes, germinação e a quantidade de sementes viáveis, que vão ser testados também pela germinação. O que vai ser a utilização? Nós vamos utilizar isso aqui, para a gente calcular o quê? A taxa de semeadura seria a quantidade de sementes que eu vou colocar em campo. Por isso vai dar aquela diferença, tá, Hilder? Lá. Então, aqui nós temos a braquiária brisante, cultivar marandu, com valor cultural de 36%. Esse valor cultural ele foi obtido através da fórmula do valor cultural, utilizando aqui a pureza física de 60%. Então, a cada 100 gramas, por exemplo, eu tinha 60 gramas de sementes limpas. E a germinação, por exemplo, de cada 100 sementes que foram expostas para ser germinado, 60 sementes germinaram. Ou de cada 10, 6, por exemplo. Então, a gente chama de germinação a taxa de 60%. A taxa mínima de semeadura, conforme nós falamos na semana passada, ela variaria de 2,8 a 3 quilos por hectare. Vamos falar ali, né? De sementes puras viáveis para uma boa formação. Então, a taxa de semeadura, nós utilizaríamos da seguinte forma. Nós pegaríamos lá o SPV, que é, né, em quilo por hectare, de acordo com a fórmula anterior, dividido pelo VC vezes 100. Então, vamos fazer este cálculo aqui. Aqui a gente já colocou um dado importante que a gente precisa de verificar. Então, o mínimo é que o slide aqui ficou cortado. Faça em casa, chega aqui é outro, lá é 2019, chega aqui é 2013 o Office, aí você tem um corte aqui. Então, o mínimo, a taxa de semeadura aqui teria que ser assim, VC, 36%, PF igual a 60% de germinação de 60%. Outro fator, taxa mínima de semeadura 2,8 a 3 quilos. E outro embaixo, 4 quilos de sementes puras viáveis. Professor. Então, o que nós temos aqui? A taxa de semeadura. Então, qual seria a fórmula? O SPV, que nós vimos lá, quilos por hectare, dividido por VC vezes 100. Então, aqui ele já está me dando esses valores. Então, qual que seria o SPV? Não precisa calcular lá. 4 quilos. Então, 4. Dividido pelo valor cultural, 36 vezes 100. Qual que eu faço primeiro? Primeiro eu divido ou eu multiplico? Primeiro eu vou dividir 4 dividido por 36. Que discrepância. 4 dividido por 36 é igual a 0, ao contrário, 0,11 vezes 100. Então eu vou utilizar 11 quilos, 1 quilo por hectare. Ou seja, o mínimo recomendado é de 2,8 a 3 quilos por hectare. Mas eu verificando aí a quantidade que eu tenho de pureza física,
de germinação, eu vou colocar e jogar, aplicar em campo uma quantidade diferente. Então, a recomendação seria o quê? 11 quilos por hectare. Olha isso daqui. Aí nós vamos passar por uma outra etapa. A recomendação seria 11 quilos. E aí nós temos um processo de poder... Deixa eu só pegar o resultado aqui. Para a gente poder... Esse negócio aqui vai ser complicado para falar. Eu vou pular isso daqui, ó, para vocês não confundirem os cálculos, tá? Vamos colocar só esse primeiro aqui de taxa de semeadura. Eu vou pular esse daqui e esse daqui. Depois eu volto nisso aqui para explicar para vocês que a gente precisa de uma outra informação. E eu vou falar desse daqui, que é a mesma coisa, só que mudou alguns valores. Então vamos lá. Então é o mesmo cálculo. Vamos lá. O VC de 80%, cultivar Marandu. Um VC de 80%, utilizando uma pureza física de 96 e uma germinação de 84. Então eu peguei lá, VC é igual pureza física em porcentagem dividido pela germinação vezes o 100. Não é isso? Deu quanto? 80% de VC. O mínimo aqui é 2,8 a 3 quilos. E as sementes puras viáveis, né? Dividindo lá, germinação, porcentagem de sementes viáveis, né? Aquelas gramas lá, quantas gramas, dividido por tal vezes 100. Consegui o SPV, que foi de 4 quilos. Então, qual que seria a taxa de semeadura? Então, o que eu utilizaria aqui? Eu utilizaria 4, que é o meu SPV, dividido por 80 vezes 100. Quanto daria? 5 quilos de semente por hectare. Espera aí. A mesma variedade eu estou utilizando. Uma eu estou recomendando 11 quilos por hectare e a outra eu estou recomendando 5 quilos por hectare. Uai, o que está acontecendo? Por que é a mesma? O que vai mudar? O valor cultural, né? A porcentagem que eu tenho de sementes de pureza física e a porcentagem que eu tenho de grau aqui de 84%. Vamos lá. 4 dividido por 80 é igual a 0,05. Vezes 100, corta, 5%. 5 quilos por hectare. Então, só para a gente entender isso daí. São coisas bem simples. Recomendação, então, é de 5 quilos por hectare. E aí, nós temos, por exemplo, esse cálculo aqui. Por que a gente chega nesse ponto? Para mostrar para vocês a questão de custo. Lógico que esse custo aqui ele já está defasado, é um custo de 2010. Mas olha para você ver, nós temos o exemplo 1, que nós temos o valor cultural de 36%, e temos uma taxa de semeadura de 11 quilos por hectare. Aqui nós temos o exemplo 2, que foi um valor cultural de 80% e uma taxa de semeadura de 5 quilos por hectare. Onde que vai ser a diferença? Eu tenho aqui, com valor cultural de 36%, a minha semente vai ser 9,50 ao quilo. Quando eu for olhar o de 80, vai ser de 21 reais. Vou utilizar mais, vou utilizar menos. Olha o valor final que eu vou ter aqui por hectare. R$ 104,00 e R$ 105,00. Diferença de 50 centavos. Então, o que compensa e o que não compensa neste fator? O preço por quilo, não. Então, porque se eu vou pegar aqui o preço por quilo, lógico que eu vou escolher o mais barato. 9,50 compensaria muito mais, mas no final deu a mesma coisa. Então, o certo é eu utilizar o valor cultural ou as sementes puras viáveis. Lembrando que sementes puras viáveis, voltando lá no começo, é aquela quantidade de sementes, exclusivamente sementes, tá? E, né, o preço para a formação de 1 hectare, não o preço por quilo, mas utilizando aqui o valor cultural, tá bom? E aí eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, né, que já falar um pouquinho de semeadura. Então, se eu escolhi a minha variedade, tá? Se eu escolhi a minha variedade, calculei minha taxa de semeadura, agora eu vou para a semeadura. Então, a gente faz. Por que eu pulei isso daqui?
Vou mostrar esse daqui depois para vocês depois, porque a gente utiliza aqui uma porcentagem a mais. Só que eu vou colocar isso aqui mostrando para vocês como está dentro da regra de análise de sementes. Eu não coloquei aqui, então eu preciso de pôr isso daí. Então, para a gente especificadamente, ó, deixar já em mente para nós aqui hoje, o que nós precisamos de saber? Pelo menos o valor cultural aqui, que é a forma do valor cultural é pureza física, em porcentagem, vezes germinação, dividido por 100, que é a quantidade de germinação. E também pode ser calculado pela outra fórmula, SPV, que é sementes puras viáveis, utilizando a porcentagem de sementes viáveis de um determinado lote. Então vamos olhar. A diferença está 100%, os 100 sementes para germinar. Germinou 60% de germinação. Sementes viáveis. Eu tinha os sementes puras viáveis aqui, né? Que vai levar em consideração. Eu tinha, basicamente, é quase o mesmo pensamento, essa inviabilidade. Desse lote de sementes, desse 60%, quantos por cento poderiam vir a formar uma planta normal? Então, que entraria no processo de sistema de sementes puras viáveis. Tá? Então, são os dois cálculos que a gente precisa. E o cálculo aqui, utilizando esses dois, de colocar aqui, né, a taxa de semeadura, que vai ser o SPV, as sementes puras viáveis em quilo por hectare, dividido pelo VC aqui em porcentagem. Tá bom? Para a gente ter esses dois cálculos aí em mente. Tá? Depois a gente vai praticar